Todos nós já vivenciamos momentos na nossa vida que tudo flui, que é uma maravilha. Em outros momentos, tudo absolutamente, simplesmente trava. Mesmo quando você está se esforçando, você está estudando, você está tentando fazer tudo do jeito certo. Mas isso tem uma explicação. Bashar, que é uma consciência canalizada por Dario Anka há mais de 30 anos, diz que isso não é aleatório, é comunicação. É a vida falando com você o tempo todo. Só que não em palavras, mas em sincronicidades. Bashar descreve esse processo como um sistema de navegação baseado em luzes de trânsito, quase como um GPS da consciência. Entender isso muda completamente a forma como você toma decisões, interpreta os obstáculos e lida com a frustração. Aqui nesse caso, o sinal de trânsito só tem duas luzes, uma verde e uma vermelha. E a gente vai começar falando pela verde porque existe aqui um erro que é muito comum em todos nós. A maioria das pessoas acha que luz verde significa sucesso imediato, dinheiro rápido e até mesmo ausência de desafios. Mas não é nada disso. A luz verde, segundo Bashar, é principalmente um estado interno. É aquela empolgação, aquela curiosidade, aquela sensação de presença que surge quando você pensa em fazer algo mesmo sem saber como vai terminar. Essa empolgação não é ansiedade nem euforia, é clareza energética. É quando o corpo responde antes mesmo de que a nossa mente consiga criar justificativas. Quando você segue essa empolgação da melhor maneira possível, sem insistir em controlar o resultado, que é muito comum em todo mundo, a realidade começa a se organizar. Pessoas aparecem, ideias surgem, portas se abrem. Isso é sincronicidade. Não é como mágica, mas como um alinhamento energético. E aqui entra um ponto essencial. Seguir a empolgação não significa largar tudo e agir impulsivamente. Significa agir dentro das possibilidades reais do momento, mas escolhendo sempre o que gera mais expansão interna nesse momento, nesse agora. Às vezes é só uma conversa, outras vezes pode ser um estudo e outras vezes até simplesmente você parar de insistir em algo que já perdeu vida. Às vezes o simples fato de você conversar com alguém sobre aquilo que você está planejando fazer, te move, te dá mais empolgação. É claro que você precisa saber com quem você conversa, porque existem aquelas pessoas que tudo é ruim, tudo tem que tomar cuidado, tudo olha, tudo assim, sabe, o contra, né? Aquela pessoa que é do contra. Então você tem que saber com quem você conversa. Se você acha que não tem ninguém para conversar sobre esse assunto, escreve, coloca no papel, isso também te dá empolgação. O estudo é naquele sentido mesmo, se você quer fazer alguma coisa, não é aquela sensação de que, mas eu preciso ainda aprender mais. Não, é estudar a forma como você vai fazer, sabe? É planejar, para não ir pela empolgação simplesmente. É planejamento. Então, essa situação é um estudo que não te trava,
Não é aquela sensação de que eu ainda não estou pronta. É simplesmente o planejar, o estudar planejando aquilo que você vai fazer, da forma como você vai fazer, o que você precisa organizar para fazer aquilo. E, como eu já disse, às vezes é simplesmente parar de insistir em algo que já perdeu vida, que já perdeu entusiasmo. E é aí que entra a luz vermelha, que o Bashar explica o que é essa luz vermelha. Porque aqui também a maioria das pessoas se perde. Quando alguma coisa não funciona, quando aparece alguma resistência, quando surge aquele medinho, sabe? Alguma coisa que atrasa, algum bloqueio, a interpretação automática da maioria das pessoas é: estou no caminho errado. Ou então, eu não sou capaz mesmo, isso não é para mim, não era para ser assim. Não é isso? Não é isso que acontece normalmente? Mas o Bashar desmonta completamente essa leitura. Ele diz que a luz vermelha não significa erro, é simplesmente um freio consciente. Ela aparece para interromper uma rota que está baseada em crenças que você já não precisa mais sustentar. Ou um esforço excessivo, um controle, uma comparação, o medo de perder algo, medo de errar, sensação de escassez. Tudo isso cria resistência. E a resistência não é punição, é feedback. Feedback da própria vida, feedback da sua própria consciência. O obstáculo serve para clarear as preferências. Ele te mostra com precisão o que não está mais alinhado com quem você está se tornando nesse momento. Muitas vezes você até quer aquele resultado, mas não é pela razão certa. Ou está tentando chegar lá pela mesma lógica antiga que já não funciona mais. Você mudou seus paradigmas, mudou a forma que você pensa, a forma que você enxerga, e isso é muito bom. Mas às vezes aquela ânsia de que tudo dê certo faz com que você trilhe um caminho que já não te serve mais. E é isso que significa a luz vermelha, é uma sensação de desconforto, né? Porque você está insistindo naquela situação e o desconforto só aumenta. Quando você pausa e observa, alguma coisa se revela. Uma crença escondida, uma expectativa rígida, uma necessidade de validação. E todas essas situações representam crença. E quando você consegue enxergar essa crença, aí sim você consegue soltar aquilo que estava te prendendo. E é nesse momento que surge uma alternativa, uma nova direção, e às vezes mais simples, mais leve e até mesmo mais empolgante. Por isso que existe a luz vermelha. Então a luz verde não é a liberação total, o sucesso imediato, o dinheiro caindo na sua mão. E a luz vermelha não é a punição, o travamento, o erro. É simplesmente estou no caminho certo, e o outro, preciso parar e observar se este é o meu caminho, se isso ainda condiz com quem eu sou hoje. Porque muitas vezes a gente está condicionado não só assim pelas crenças, mas também simplesmente por algo que a gente já fez e que hoje já não combina mais com a gente. E aí o que acontece? A nossa essência dá um alerta, né? E é por isso que o Bashar diz que a sincronicidade é a linguagem do eu superior.
O eu superior não te força nada, ele simplesmente responde à frequência que você emite. Se você emite alinhamento, a resposta é fluxo. Se você emite desalinhamento, a resposta é resistência. Não para te punir, mas para te redirecionar. Então, o que fazer quando você não sabe qual decisão tomar? A resposta do baixar é direta. Escolha o caminho que gera mais empolgação agora, dentro do que é possível. Não o que parece mais lógico para os outros, não o que parece mais seguro para o ego, mas o que faz o seu campo se expandir, mesmo que dê um pouco de medo. Mas e se der errado? Não existe dar errado nesse sistema. Se for luz verde, você avança. Se virar luz vermelha, você aprende. Você para, pensa, estuda, enxerga as crenças. Isso é aprendizado. A sincronicidade vai te parar para ajustar a rota ou vai te conduzir para algo ainda mais alinhado com você nesse momento, com quem você é nesse momento, com as suas ideologias deste momento, que estão alinhadas com o seu eu superior, com a sua essência, naturalmente, porque senão não segue. O que acontece muitas vezes é que a gente interpreta a resistência como fracasso. Às vezes, a vida não está te dizendo um não. Ela está te dizendo não por aqui. E isso é completamente diferente. Quando você entende esse sistema, algo muda profundamente. A vida deixa de ser uma batalha constante e passa a ser um diálogo vivo entre você, suas escolhas e a inteligência maior que te guia. E quanto mais você confia nesse diálogo, menos força é necessária para atingir aquilo que você quer nesse momento. Porque o caminho certo não exige força, não exige luta. Ele simplesmente exige escuta. Escutar a você mesmo, escutar a sua essência, escutar o seu eu superior, estar alinhado com o seu eu superior. Isso é sincronicidade. Não é a vida te punindo. É simplesmente um alinhamento com o rumo certo. Se você gostou desse conteúdo, me segue aqui no canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, aciona o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e deixa o like aqui porque é muito importante para o YouTube perceber que esse é um conteúdo de valor. E aí muito mais pessoas vão fazer parte desse nosso grupo de alinhamento e prosperidade. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!